Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre Gregório I se torna Papa em 590 DC. O título de Papa começou a ser utilizado na Igreja a partir do século III. Antes de Gregório I, também conhecido como Gregório Magno ou Gregório o Grande, a Igreja Católica teve 63 papas, se nós contarmos Pedro como sendo o primeiro deles. A lista conta mais 202 depois de Gregório até o Papa Francisco, que é o Papa atual, perfazendo um número total de 266 na lista sucessória dos papas, chefes da Igreja Católica Apostólica Romana. O pontificado de Gregório I se iniciou em 3 de setembro de 590 DC, no Império Bizantino, e terminou em 12 de março de 604, com uma duração de 4.938 dias, cerca de 13 anos e meio, e foi canonizado. Os nomes mais frequentes escolhidos por papas são João, escolhido 23 vezes, e o último foi João 23. Bento, escolhido 16 vezes, o último foi Bento 16. Gregório, também 16 vezes, o último foi Gregório 16º. Clemente, escolhido 14 vezes, sendo o último Clemente 14º. Inocêncio, escolhido 13 vezes, o último foi Inocêncio 13º. E Leão, escolhido 13 vezes, sendo o último Leão 13º. Embora Roma não fosse mais a capital do Império, mas ela ainda possuía prestígio. E além do mais, a antiga cidade tinha ligações com os apóstolos Pedro e Paulo, o que dava a ela grande influência sobre as demais. Por muitos anos, os bispos de Roma tentaram expandir o poder que conquistaram, e paulatinamente a cidade alcançou posição de proeminência sobre as outras dioceses, e o bispo de Roma se tornou papa. Contudo, o homem que mais contribuiu para o incremento da autoridade e do poder do papado não fez isso buscando ganho político. Aliás, este humilde monge, que não procurava altos postos, chegou ao papado contra a sua vontade. Gregório nasceu em 540 de uma família nobre romana que possuía uma história relacionada a serviços prestados na esfera política. Ele se tornou chefe da prefeitura de Roma, que era o mais alto cargo civil da época, porém não se sentia pronto, não se sentia talhado para a vida pública e acabou renunciando, dividindo suas propriedades para a fundação de mosteiros, vindo depois a unir-se a um deles. Alguns anos mais tarde, ele mesmo se tornaria abade. Sua vida de piedade e o seu passado de administrador habilidoso atraíram a atenção das pessoas. E em 590, quando o Papa morreu, os romanos, com uma maioria unânime, pediram a Gregório que se tornasse o seu sucessor. Embora Gregório se recusasse, a vontade pública prevaleceu. Como já fora um homem de Estado, o novo Papa transpôs a sua habilidade de governar para o seu novo ofício. E quando os lombardos ameaçaram Roma, Gregório pediu ajuda ao imperador em Constantinopla. Como o apoio demorou, não chegou, o bispo de Roma reuniu as tropas, negociou tratados e fez tudo o que era necessário para promover a paz. Apesar de Gregório não ter ambições políticas, essas ações dele a favor da paz em Roma provaram que ele era um administrador capaz. Seus interesses eram apenas espirituais. Ele era extremamente preocupado com o cuidado pastoral e insistia em que o clero visse a si mesmo como um grupo de pastores e servos do rebanho. E sua obra intitulada O Livro do Cuidado Pastoral, que é um estudo criterioso sobre as provações espirituais das pessoas e a maneira pela qual o clero deveria lidar com elas, se tornou posteriormente uma espécie de livro-texto ministerial da Idade Média. Outra obra sua, Diálogos, foi a primeira tentativa de hagiografia, ou seja, de biografia dos santos,
que enfatizava o fantástico e o miraculoso dentro da igreja, o que acabou por transformar os santos em uma espécie de super-heróis daquela época. Durante o seu papado, a veneração de partes do corpo e de roupas e de outros pertences dos santos foi encorajada. E isso viria a se transformar em uma das principais características da piedade medieval. Inclusive, por vários séculos, nenhuma igreja poderia se estabelecer se não tivesse alguma relíquia de um santo para ser colocada nela. Eu queria abrir um parêntese aqui para dizer para você que isso que eu estou fazendo, enquanto conto a história do cristianismo, são comentários, não são críticas. Mas eu queria chamar a sua atenção, por exemplo, para o fato de que algumas atitudes desses grandes homens que marcaram a história do cristianismo não foram favoráveis ao cristianismo. Não contribuíram para o bem, contribuíram para o mal. E eu gostaria que você, além de ouvir aqui, e além de ver aqui o vídeo, você também lesse o artigo que nós publicamos no nosso blog, prestasse atenção para você ver o que cooperou para o bem e o que cooperou para o mal, porque eu não vou ficar dando esses destaques aqui. Eu estou simplesmente fazendo um comentário da história. E aí você, fazendo a sua própria avaliação, você vai chegar à conclusão se foi boa ou ruim a contribuição desses ícones que nós estamos destacando aqui. Embora Gregório não afirmasse ser teólogo, algumas de suas crenças se tornaram essenciais para a teologia católica. Por exemplo, ele acreditava no purgatório e ensinava que as missas celebradas a favor dos mortos poderiam aliviar as dores dos que estavam naquele local. Além disso, ele ajudou a popularizar o ensino de Dionísio Areopagita, que escreveu sobre diversas categorias de anjos. Depois de Gregório, essas ideias se tornariam grandemente aceitas. Embora não tenha sido ele o criador do canto gregoriano, Gregório era bastante interessado na música da igreja, e a música da igreja deve muito à sua influência. Além disso, Gregório autorizou uma missão evangelística à região de Kent, liderada por Agostinho, o missionário que mais tarde se tornaria o primeiro arcebispo da Cantuária. Embora o cristianismo já tivesse alcançado a Bretanha, ao enviar essa missão sob a liderança de Agostinho, o Papa estava estendendo o poder de Roma àquelas ilhas. O bispo de Constantinopla era considerado o patriarca ecumênico, o patriarca universal e global da Igreja. Gregório, porém, se recusou a aceitar o uso desse título e o rejeitou para si mesmo. Apesar de não se considerar o patriarca ecumênico, universal e global da Igreja, tudo o que Gregório fez mostrou que ele era o pastor-chefe de uma igreja mundial. E em um espaço de 14 anos, Gregório realizou tantos feitos que as gerações posteriores o denominaram de Gregório o Grande. E talvez ele tenha se tornado o grande por ter sido um homem humilde. É isso por hoje. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe um like também para ajudar o nosso canal. É isso. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.